Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer aquele vídeo prometido sobre literatura sobre o período entre guerras. Eu já prometi esse vídeo em alguns outros passados e agora chegou a hora de cumprir. Mas eu já adianto que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para não ficar muito longo nem muito cansativo. Vocês sabem que eu costumo falar muito, então eu vou dar um pouquinho do contexto. E aí eu vou apresentar alguns livros sobre, acho que a década de 20 mais ou menos, e depois, num outro vídeo, eu apresento o contexto e os livros da década de 30 mais ou menos. Na década de 30, sobretudo, a realidade americana. Eu nem sei se eu vou ter algum outro livro que trate de outra realidade que não americana, considerando a década de 30. Tá? Então eu já adianto. Pra gente falar do período entre guerras, a gente tem que procurar entender o impacto causado pela Primeira Guerra. Não só a Primeira Guerra, a gente tem que procurar entender o que havia antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi tão impactante que depois dela as pessoas ficaram sem saber para onde ir. Retomava o que havia antes da Primeira Guerra, que era La Belle Époque, ou o quê? Esse é o problema, esse é o vazio. Europa destruída, as pessoas sem crenças, sem referenciais, e veio um vazio muito grande, um nada, uma aridez, e alguns tentaram retomar a Belle Époque, outros ficaram sem saber para onde ir. E aí vem bebedeira, né? E aí vem a geração perdida, e aí vem um monte de coisa. Sobre La Belle Époque, o que veio antes da Primeira Guerra, eu falei mais ou menos, né, sem dizer o nome La Belle Époque, mas eu dei um pouquinho do panorama no vídeo que eu falei sobre Baudelaire, o que esperar de Baudelaire. Vou deixar aqui nos cards para vocês entenderem a realidade, a Paris daquele período, segunda metade do século XIX, como Paris se tornou a cidade-luz, toda aquela construção da cidade, metrô e tudo mais, os burburinhos, os cafés, os inferninhos, Moulin Rouge, cabaré e tudo mais. É que eu não quero me aprofundar nesse tema, senão esse vídeo vai ficar longuíssimo. Veja esse vídeo e também quem gosta de artes plásticas consegue um pouco absorver essa atmosfera por meio das obras do Renoir, do Manet e não Monet, Manet, e do Toulouse-Lautrec. Cada um lidando com uma parte da realidade daquele momento. Renoir, a gente vê todo aquele clima, todo aquele ânimo da cidade, dos boulevards, dos ânimos, dos bailes, né? Vamos tomar a cidade, agora dá pra gente andar pelas ruas, né? Que foi o que os boulevards e os cafés proporcionaram. Então você vai ver várias imagens representadas por Renoir. Sobre os inferninhos, cafés, cabarés, Toulouse-Lautrec, ele como ninguém pintou isso. E sobre a realidade, uma parte mais social, a questão da subjetividade, do isolamento do indivíduo, você vê na obra do Manet, né? Inclusive também um pouco da miséria. Juntando esses três, vocês têm uma realidade caleidoscópica em artes plásticas do que foi fim do século XIX. E aí a gente tinha todo esse clima, Paris, cidade luz, tal, um período sem guerras, assim, sem grandes guerras, né? Eu acho que a última grande guerra da Europa ocidental, nesse período, foi a Guerra Franco-Prussiana, que foi em 1870. Depois disso veio a Primeira Guerra Mundial, a gente tem um hiato aí de, sei lá, uns 40 anos, mais de 40 anos, quase 50 anos. Então percebo que a Europa ficou um bom tempo sem guerra. Aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Eu já andei falando da Primeira Guerra Mundial aqui no vídeo sobre Adeus às Armas e no vídeo que eu falei da Primeira Guerra Mundial, né? Foi uma atualização de leitura para o projeto Conflitos e Guerras do século XX. Eu vou deixar aqui também para vocês darem uma olhada. Lá eu falo do impacto da Primeira Guerra Mundial, uma guerra sem precedentes. E lá eu explico por quê. Porque antes disso as pessoas guerreavam com outros códigos de guerra, né? Nunca antes teve armas tão potentes, né? Já tinha avião na Primeira Guerra, guerra de trincheira, vocês não fazem ideia o que é trincheira. As pessoas viverem por meses dentro de buraco na terra, lá fazerem tudo, comerem, dormirem, morrerem, necessidades, tudo ali, sem poder levantar para não virar alvo, né? A gente tem muitas armas de longo alcance, tem míssil, tem avião, tem tudo. As pessoas tinham que ficar camufladas.
gases venenosos, né? Nunca antes foi usado de maneira tão massiva a questão de armas tão letais, né? Gasosas, o gás mostarda. O Hitler, inclusive, ele foi atingido pelo gás mostarda, ele teve efeitos, né? Porque ele lutou na Primeira Guerra. A gente ficou deformada por conta disso tudo, o que antes nunca tinha acontecido. Então, assim, tem algumas fotos de combatentes da Primeira Guerra que dá assim aflição de ver, cara torta, efeitos de gás, loucura. Antes as pessoas morriam ou ficavam decepadas, não que seja pouca coisa, mas era um impacto direto. A Primeira Guerra Mundial causou muitas sequelas, muitos impactos indiretos nas pessoas, fisicamente e psicologicamente também. Sem falar no impacto de destruição. Se a gente pensar que foram destruídas instituições seculares, construções seculares em vários países. As crenças das pessoas ficam abaladas, né, depois disso tudo. Aí, com a Primeira Guerra Mundial, com tanta potência bélica, a crença na ciência também caiu por terra, né? Muita gente endeusava a ciência. Com a Revolução Industrial, muita gente já começou a ficar com o pé atrás, né? Por isso a Mary Shelley escreveu Frankenstein, né, os perigos do desenvolvimento tecnológico. Por isso, Charles Dickens também escreveu todos aqueles livros, né, sobre a miséria, sobre essa questão desenfreada, capital desenfreado, que escravizava as pessoas, a condição dos trabalhadores. Zola escreveu Germinal, né, falando dos mineradores, dos mineiros explorados. Enfim, se muita gente ainda não tinha tido a tomada de consciência sobre o impacto nocivo do desenvolvimento tecnológico depois da Primeira Guerra Mundial. Tomou. Né? A destruição fez com que as pessoas começassem a duvidar da ciência como algo muito benéfico. Né? Muitas pessoas acreditavam, pararam de acreditar. Também já não se acreditava tanto em Deus. Nietzsche já tinha dito que Deus estava morto. É preciso entender muito bem em que contexto ele falou isso. Ele falou isso por quê? As pessoas não tinham mais a religião, Deus como o condutor. É claro que a gente não está falando de maneira generalizada, a gente está falando de boa parte das pessoas. É claro que muitas pessoas têm fé até hoje e têm a religião como um guia, como se fosse uma moral externa. Nietzsche já tinha anunciado, Deus está morto. Muitas pessoas estavam vivendo sem seguir os preceitos religiosos, é isso que ele quis dizer. As pessoas tinham matado Deus, né? Não se seguia mais, por conta de desenvolvimento científico, por conta de um monte de coisas, né? Que não cabe aqui dizer. Percebam que, depois da Primeira Guerra Mundial, as pessoas ficaram sem uma corporação a qual entregar a liberdade. Religião, ciência, porque religião e ciência têm uma função muito parecida. Arte também, hein? Tem uma função muito parecida, que é dar conta da nossa necessidade de transcendência, da nossa espiritualidade. Ciência também, para quem é pesquisador, percebam que é o que orienta a pessoa a acreditar em algo mais, a buscar, a se relacionar melhor com as coisas do mundo, as coisas que não são práticas, não são imanentes. Então, boa parte disso caiu por terra, o impacto da destruição, morte, muita gente perdeu muitos familiares, perderam casas, perderam, enfim, perdas. Pensem no clima da Europa depois da Primeira Guerra, com essas crenças todas abaladas, com uma realidade material concreta ali bem destruída e com essa falta de sentido. Para que tudo isso? O que nós fizemos do mundo e para onde nós vamos agora? É esse o clima que a gente vê em Terra Desolada, do T.S. Eliot. Ou terra desolada, ou terra gasta, ou terra devastada. Por um tempo, eu preferi o adjetivo gasto, terra gasta. Eu achava que representava mais a aridez, porque o gasto nos traz a ideia da passagem do tempo, que é uma ideia que está aqui também, é uma ideia daquele momento. Mas devastada também, né, foi destruído pela guerra. Desolada também foi a consequência da guerra, uma desolação total. Então qualquer um dos três adjetivos cai bem, né? Porque são várias traduções dessa poesia. Aqui eu tenho poesia dele, né? Mas eu estou falando especificamente de Terra Desolada, que foi escrito em 1922. E aqui a forma que ele descreve, o que ele descreve é um pouco desse cenário, essa realidade que eu pintei para vocês. Essa destruição, as pessoas passando. Pensem em realidades caleidoscópicas. Você olha aqui,
vê uma destruição. Olha ali outra coisa, ali outra coisa. Uma fragmentação negativa. Negativa não por ser um fragmento, mas pela realidade que mostra. Um excesso de fragmentação, uma falta de sentido, uma dificuldade de articulação. A pós-modernidade nos exige isso, uma capacidade de articular fractais, articular fragmentos. É a ideia da rede também, hein? A gente vive em rede, você fazer conexões. Né? Hoje a gente pensa em hiperlinks, lê hiperlinks, você tem que ir fazendo conexões. Aqui a gente já vê essa ideia de tudo destroçado, tudo sem algo, tudo sem uma sequência linear e destruição. E a gente lê, principalmente, acho que o Enterro dos Mortos, e ó, a minha edição, acho que vocês não vão conseguir ver, mas a minha tá toda anotada, toda comentada, várias coisas eu anotei aqui. A gente parece estar vendo um filme passar. E a gente vê isso também, essa realidade, essa falta de sentido, ele muda de idioma e a gente não entende, porque ele muda de idioma, a gente não entende a mudança de idioma, mas pense que a gente está numa realidade meio destroçada assim, e a gente também não entende o que está acontecendo. É essa a ideia que ele quer passar. Então assim, não é para traduzir a parte que ele escreve aqui. Ele escreve em alemão. Esse livro foi escrito originalmente em inglês, com essa parte em alemão. Na tradução, a parte em alemão não foi traduzida, e ainda bem, porque não era para traduzir, é para causar esse estranhamento. De repente muda o idioma, de repente você não está entendendo nada. Que é mais ou menos clima. E outro livro que também aborda esta realidade é Os Cantos do Ezra Pound, que eu não terminei de ler, são 2 volumes, né, mas são vários cantos, aqui é para ler aos poucos. E este aqui foi escrito aos moldes, não deste necessariamente, mas aos moldes de Ezra Pound, que foi o Ezra Pound que revisou isso aqui, mandou o T.S. Eliot cortar boa parte. Ele foi o censor, entre aspas, do T.S. Eliot. Não é por acaso que este oferece o livro a ele, ao Pound, porque o Pound, como ninguém, captou essa realidade, essa falta de sentido, esse nada, esse vazio que a gente teve. Só esses 2? Não, tem um outro. Ulisses, do Joyce. Eu já li Ulisses? Sim e não. Li uma parte, não li tudo, eu vou ter que retomar a leitura. Mas aqui a gente tem essa questão da falta de sentido, essa questão que a gente já vê que nesses 2, mas a gente vê muito marcadamente aqui no próximo que eu vou mostrar, que é a questão do tempo suspenso. Porque você, quando vê uma realidade surreal, a realidade é tão over que a gente tem a sensação de que ela é surreal, que a realidade não existe. A gente está vivendo num sonho, ou melhor, num pesadelo. Dá a impressão que o tempo está suspenso. Essa dificuldade de pontuar o tempo de maneira linear, né? O tempo interior das pessoas ficou algo muito mais extenso que o tempo exterior, até mesmo pela dificuldade de processar tudo que estava sendo visto. E aqui a gente tem Ulisses, né, que a gente sabe que conta um dia na vida dele, se eu não me engano é isso, hein? Me corrija, porque eu não terminei de ler. Mas é tudo isso para contar um periodinho muito curto da vida de Ulisses. É claro, remete à Odisseia, mas eu não vou falar muito desse livro porque eu não li tudo, mas só estou trazendo aqui o aspecto que interessa a esse vídeo, essa questão do tempo suspenso, da falta de sentido, essa falta de fio terra que a Primeira Guerra deixou. As pessoas ficaram sem saber o que fazer exatamente. Que outro livro trata dessa suspensão do tempo e trata bem desse período? Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro, vou deixar aqui. E aqui a gente tem a questão da Primeira Guerra bem marcada na figura do Septimus, né? Aquele combatente de guerra que volta e traz a guerra consigo. Porque a guerra não termina quando acaba, ou não acaba quando termina, nunca sei qual é a posição correta desses verbos. Mas ele trouxe a guerra consigo, por quê? Porque ele ficou com sequelas, ele ficou atordoado. E aqui a gente tem a questão do tempo suspensa, porque ela sai para comprar flores. E tudo que acontece aqui é um dia, né? É o período que ela sai para comprar flores até a festa de noite. Ela sai para comprar flores para a festa, para a recepção. E aqui a gente tem um belo exemplar de discurso indireto livre. Tem gente que chama de fluxo de consciência, mas para mim é mais discurso indireto livre, mas não tem importância.
Não importa o nome que se dê, basta que você entenda a função desse tipo de narrativa aqui. Vejam lá meu vídeo. A figura dela, da Mrs. Dalloway, é uma figura que representa bem aquela sensação de não sei o que fazer agora. Ela parece uma insensível, né? Passou a Primeira Guerra, ela dá uma festa, uma tentativa de retomada da La Belle Époque, né? Tipo, o que eu faço agora? O que vamos fazer? La Belle Époque? Vamos retomar o que era antes da guerra? Aquela realidade francesa que ditava tudo o que acontecia, o padrão de cultura e de comportamento na Europa. Vai retomar isso? Mas dá para ignorar a guerra? O Septimus prova que não dá. Ela é o duplo do Sétimos. Ela tenta retomar a La Belle Époque. E o Septimus traz a guerra consigo. A guerra está nele, está com ele. Ela meio que pula. Ela é meio personagem de Clarice Lispector, que é uma classe média que percebe, uma pessoa da classe média que percebe os problemas ali, os problemas sérios que devem ser pensados, mas que varre para debaixo do tapete porque não sabe o que fazer, não sabe como lidar com ele, então vive das aparências e segue. E o que mais temos sobre o período entre guerras? Ora, nós temos a Geração Perdida, e aqui eu tenho O Sol Também Se Levanta. Um livro do Hemingway. Aliás, o Hemingway é um grande representante da Geração Perdida, não só porque escreveu esse, mas escreveu também Paris é uma Festa, que a realidade que ele conta aqui, isso aqui é quase um diário dele, e ele escreveu esse diário quando ele estava em Paris com Fitzgerald, e ele estava escrevendo, se não me engano, este livro. Ele pede para o Fitzgerald ler este livro. E o Fitzgerald, não dá para falar desses 3 livros separadamente. E o Fitzgerald escreveu O Grande Gatsby. Aqui é uma realidade americana, mas mostra muito desse período. Espera que eu vou comentar cada um. Aqui, o que ele representa? Pessoas, alguns americanos em Paris. A gente sabe que a Geração Perdida é um termo cunhado pela Gertrude Stein, uma mecenas, morava em Paris. Muita gente foi para Paris depois da Primeira Guerra, inclusive esses caras aqui, James Joyce, o Ezra Pound, T.S. Eliot, se não me engano, também foi, e esses caras aqui também foram, Fitzgerald e Hemingway. Então, assim, no período que eu morei em Paris, eu fiz alguns posts tratando disso, falando dos cafés que eles frequentavam. Eu vou deixar todos os posts aqui embaixo para quem quiser ver. E eles frequentavam aquela famosa livraria Shakespeare & Company de Paris, da Sylvia. E a Sylvia, ela ajudava autores que estavam pobres nessa condição de pós-guerra. Ela ajudava autores. Na livraria dela acontecia assim, uma espécie de café, os autores iam lá, conversavam, trocavam as ideias. Ela recebeu o James Joyce, é ela que publicou a primeira edição de Ulisses, ela que ajudou ele a publicar. Ela recebia o Hemingway, ela recebia todos esses caras da Geração Perdida. Vou deixar o post também contando a história na livraria Shakespeare & Company. Foi na Shakespeare & Company que eu comprei este Paris é uma Festa, por isso que a minha edição está em francês, que é para marcar minha passagem por lá, para marcar toda essa questão da Geração Perdida, né? Voltando aqui, acho que esse vídeo já está confuso, hein? Voltando aqui, ele conta a história de pessoas que estão em Paris, pessoas que bebem. Uma das marcas da Geração Perdida é assim, muita gente vai para Paris, sobretudo artistas, escritores. As pessoas não sabiam o que fazer. Por que Paris? O que havia antes da Primeira Guerra? O que eu falei para vocês? La Belle Époque. Onde acontecia isso? Aquela recrudescência da cultura, aquela coisa toda. Paris. Então, era uma tentativa de buscar uma retomada, uma busca, voltar ao que era antes da guerra. Então iam para Paris, porque era uma cidade capital da cultura ocidental, as coisas aconteciam ali. Voltaram para Paris, mas Paris também estava, né, em grande parte destruída. E aí eles ficavam de café em café, bebendo, bebedeira. E aqui ele conta a história de pessoas nessa situação. Um que gosta do outro, que gosta de um, e uma bebedeira, uma falta de sentido, e começa a viajar, vai lá pro sul, é tourada, vai pro sul da França, divisa com a Espanha, é tourada, depois volta. Aquela falta de sentido de estar na estrada e bebedeira, hein? Geração Perdida tem muito a ver com Geração Beat, hein? Tem muito a ver, por quê? É o mesmo movimento? Não, são em épocas diferentes, mas são movimentos que são ocasionados pelo mesmo tipo de coisa. É assim, um vazio depois da guerra, uma bebedeira, uma falta de compreensão de ter o que fazer, e a gente já vê isso aqui. E aqui narra essa história mais ou menos. Eu tenho um post desse livro no blog. Aqui
é o próprio Hemingway numa situação como essa. Em Paris, eu tracei a rota de Hemingway em Paris, onde eu moro e tudo mais. Vou deixar o post aqui embaixo também. Paris, Gertrude Stein, tudo mais, todo aquele ciclo ali de escritores. Uma boa referência é o filme do Woody Allen, Meia Noite em Paris. Ele fala de todas essas personagens e toda essa realidade. A Gertrude Stein aparece, o Picasso, o Hemingway, todos esses caras lá. O Fitzgerald estava em Paris, ele escreveu O Grande Gatsby, uma realidade bem... um ricaço que dá festas, né, nos Estados Unidos, é bem nesse período mesmo, só que aqui é a realidade americana, não é a Europa. O próprio Fitzgerald que estava aqui neste momento, mas ele também trata aqui de uma questão de essa falta de sentido de bebedeira, de festa, tentativa de retomada. Digamos que a gente já tem aqui a metonímia do que foi os Estados Unidos na primeira metade do século XX. Ele despontou como grande potência depois da Primeira Guerra, aquele clima de festas e tal. É bem aquela realidade dos Rockefellers, aquelas festas e tudo mais. E este livro aqui, não vou falar muito dele, porque eu li há muito tempo, eu preciso reler. Mas eu lembro bem que é essa realidade. E é a realidade do próprio Fitzgerald, que também bebia, né? Estava aqui, ele bebia demais. Ele e a Zelda, a esposa dele. A gente vê isso aqui, o Hemingway falando, né? Vocês percebem que você já não sabe se está falando de personagem, você não sabe se está falando de autor. O que eles produzem é muito do que eles vivem. Um outro livro que traz também essa questão, Paris, mas aqui já é fizinho da década de 20 indo para a década de 30. Trópico de Câncer, do Henry Miller, que ele mostra essa realidade que os outros mostram aqui, só que ele mostra o avesso. O próprio autor foi para a França também, para Paris, no final da década de 20. Só que ele viveu o avesso, é subúrbio, prostituta, não tem glamour. E ele mostra o avesso aqui, narração da vida dele, prostituta, cafetão, bebida, 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 sexo, sexo, sexo. A gente vê isso aqui, a gente vê isso, a gente começa a ver isso aqui, essa realidade aqui. Depois vê isso mais fortemente aqui. Depois a gente vê isso aqui, que é outro livro, Lobo da Steppe. E depois, num outro momento, pós Segunda Guerra, a gente vai ver com a geração Beat, a gente vai ver com o Pé na Estrada, do Jack Kerouac. Mas ali é já a Segunda Guerra. Mas vocês percebam que é a continuação dessa realidade, né? Dessa falta de sentido, desse impacto que a guerra causa. Então a gente vê aqui o Henry Miller em Paris mostrando o avesso, como é ganhar vida, ele é jornalista, subúrbio, a falta de sentido, bebedeira, sexo, não sei o quê. Aqui, já falei desse livro por aqui, é um alemão, o Lobo da Steppe, um senhor que planeja se matar porque ele estava muito desgostoso. Ele é um burguês, 40 e poucos anos, planeja se matar com 50. Até que ele conhece uma tal de Hermínia que muda a vida dele completamente. E aqui tem uma questão que ele criticou o governo alemão por conta da sua atitude, seu posicionamento, né, do Estado alemão na Primeira Guerra. Ele acabou se tornando uma persona não grata, que foi a posição, a situação do próprio Hermann Hesse. Tanto é que ele foi para a Suíça depois. Ele praticamente se exila porque ele foi crítico do posicionamento alemão depois da Primeira Guerra. E ele fica muito desiludido com essa realidade da guerra, que é a desilusão do personagem aqui, que conhece a Hermínia. E ela mostra uma vida totalmente diferente para ele, psicodélica, é sexo, droga, uma outra realidade, uma questão assim, meio transcendente e tal. Mas perceba essa questão, essa pegada de bebedeira, falta de sentido, esbórnia, falta de propósito. Então assim, guerra, depois da guerra as pessoas ficam com esse vazio, essa falta de propósito, sem saber para onde ir, o tempo suspenso, as pessoas sem saber se retomam o que era antes, mas tem um mundo para construir, mas tem os impactos emocionais, os impactos materiais da guerra, uma falta de perspectiva futura, uma falta de fio terra. E quando as pessoas estão assim, com essa falta de sentido, o que elas fazem? Elas caem em algum tipo de vício. Boa parte das pessoas caem num tipo de vício. É muito fácil sucumbir diante de uma realidade tão dura. Vocês percebam que boa parte disso tudo que eu mostrei é isso que acontece. Os impactos da Primeira Guerra, o período entre guerras, que foi um período assim riquíssimo do ponto de vista cultural, porque está mostrando uma realidade que também importa, né? A gente também tem que considerar
essa aridez como parte da cultura, e a representação cultural dessa aridez também é positiva, também tem valor, né? Que é o que esses livros apresentam aqui. No próximo vídeo vou mostrar mais alguns, falar um pouquinho, década de 30, e no meu acervo eu tenho mais livros que tratam desse período, só que eu ainda não li. Eu tenho, por exemplo, o Contraponto do Aldous Huxley, só que eu não li, não posso falar sobre ele, eu sei que é sobre esse período. Se vocês conhecerem livros sobre esse período para me indicar, década de 20, década de 30, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar ler. Vocês sabem, eu tenho o projeto Guerras e Conflitos do século 20. Só que o período entre guerras é tão rico, tanta coisa, que aí eu tive que fazer vídeo à parte, embora não tenha tido nenhum conflito aqui. Mas é o desdobramento de guerra, né, que eu acho que vale também. Por isso que fiz, e ele tá fora, né, esse vídeo tá fora lá do projeto, mas tem ali uma aderência também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito, de avaliar o vídeo e de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Facebook, que é a página do blog, e Instagram, Kiwi do Mundo, tá bom? Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.